pessoal, sejam bem-vindos ao VNE-Cast. Meu nome é Sabrina Fonseca, eu sou a host aqui do podcast. E para você que não está entendendo nada, eu já vou começar explicando para vocês. O VNE-Cast é um projeto novo da agência VNE. Para quem não conhece, a agência VNE é uma agência de comunicação e marketing aqui do Vale do Aço. E eu, Sabrina, sou a fundadora da agência. E eu tenho 6 anos, contados tudo certinho, de experiência na área de marketing. E nesses meus 6 anos, gente, eu aprendi tanta coisa com todos os clientes que eu já atendi, vocês não têm noção. São empresas de material de construção, ramo alimentício, moda, tudo que vocês possam imaginar. E com essa diversidade de áreas que a gente já atendeu, eu resolvi trazer para vocês um pouquinho da experiência que eu tive. Porque são histórias de sucesso que a gente tem aqui no nosso Vale do Aço, que precisam ser contadas. E hoje eu estou aqui com 2 participantes incríveis que estão aqui com a agência. Já tem mais de 1 ano que a gente está junto aqui. Elas são, assim, especiais demais para mim. Hoje eu não quero chorar, tá? Então já vou avisando. Não é para me fazer chorar, porque elas realmente são muito especiais, confiaram muito na VNE desde o início, estão com a gente até hoje. E é lógico que eu iria trazer elas para o nosso primeiro episódio, o episódio de estreia. Estou aqui com a Fabiana Duarte e a Ana Galvão. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada. É uma honra para a gente estar aqui nesse dia, em especial na abertura do programa, né? Tá acompanhando junto com você o crescimento, o seu crescimento como pessoa, como profissional e o da VNE. E para a gente é uma honra ter sido convidada para estar aqui na abertura. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. É uma honra mesmo estar participando com você. Não teria pessoas melhores para iniciar esse podcast, porque vocês têm muita história para contar. Nossa, como tem história, tá, gente? Olha, eu já vou começar contando para vocês, porque a história, assim, de como eu conheci as meninas é bem legal, porque a Fabiana me encontrou no Instagram. Então já vem um ponto importante aqui, que as pessoas acham que Instagram não vale de muita coisa. Verdade. Vale, tá? A Fabiana me encontrou pelo Instagram, e aí ela me contactou para fazer uma consultoria. Foi exatamente isso. E na época você nem se colocava tanto assim no Instagram como igual hoje você tem os seus conteúdos, né? Como social media, você já deixava destacado ali que você era social media, mas não tinha tantos conteúdos sobre aquilo. E aí, a partir daquele destaquezinho assim, tinha o seu nome escrito Sabrina Fonseca Social Media e o que eu fazia, link, né? O que você fazia, uma consultoria, alguma coisa assim, e o link para o WhatsApp. E eu falei assim, deixa eu ver que eu tô desesperada, doida aqui, o que essa menina faz? Ajuda. Pois é, e aí foi ali que a gente se conectou. A gente conversou. E o melhor de tudo é que viraram amigas, né? Hoje eu considero vocês como amigas, não é cliente só, não. A gente criou uma intimidade muito grande. E eu tenho uma admiração muito grande pela história de vocês, porque começou de uma forma assim, só com a Aninha, né, Aninha? Depois a Fabiana entrou. Então agora eu quero que você conte pra nós um pouquinho da história de vocês, começando desde o seu início mesmo, antes da Fabiana chegar. E aí depois a gente vai saber um pouquinho da história da Fabiana, desse acréscimo dela aí na equipe. E antes de eu começar a contar a história, eu quero dizer que a participação, né, sua e da sua empresa para a nossa empresa foi um divisor mesmo, divisor de águas e de visibilidade mesmo, que a gente não tinha. E isso foi importante demais para que a gente impulsionasse o nosso crescimento. Então, assim, a gente tem muito orgulho de ter você com a gente. Pode ter certeza. Eu falei que eu não posso chorar, tá? Não é pra você chorar. Não é. Mas, enfim, eu venho, né, de uma história já eu me formei muito mais velha, depois que eu criei os meus filhos todos. Comecei a estudar e me formei. E quando eu comecei fiz uma entrevista da CDL, fui contar minha história lá nas Mulheres Empreendedoras na época, e uma pessoa me convidou para assumir uma lanchonete. Eu assumi a lanchonete e depois foram aparecendo outras e eu fui assumindo essas lanchonetes mesmo de escolas particulares. Só que eram muitas lanchonetes, eram 5 na época, e eu estava assim sozinha para administrar tudo, estava complicado. Exato. E depois veio a pandemia, que
foi assim, bem um caos, né, para todo mundo. A gente teve que tirar a experiência de onde não tinha, né? Tirar ideias também de onde estava lá guardadinha. Às vezes você nem tinha aquela ideia, você tinha que ter. E veio a pandemia, com isso as escolas se fecharam. E eu fiquei sem saber o que eu ia fazer, né? E uma situação complicada. Eu não sabia direito o que começar. E aí, nesse período, eu comecei a fazer umas marmitinhas, porque eu percebi que as pessoas estavam em casa, trabalhando de casa, mas também, assim, com tanta coisa para fazer e com medo de ir para o supermercado. Fazer uma então comprinha. Eu pensei, não, se eu vou no supermercado, então eu vou fazer umas comidas para essas pessoas que não querem ir, ou não possam, né, criança e tudo. Comecei a fazer. Eu comecei com 10 marmitinhas, com 12... E aí depois, foi quando subindo. eu fiz 50 marmitinhas, eu me achei, né? Fazendo 50. É o primeiro marco do empreendedor. Tô vendendo muito. Eu achei, foi lá em minha casa mesmo, na cozinha da minha casa, com a minha geladeira, com minhas panelas, do meu jeito. E eu mesmo fazia um cardápio e comecei. Depois veio o final da pandemia, porque as escolas, né, começaram a voltar e tudo. E eu sempre precisando de uma pessoa. Se eu esquecer de alguma coisa, você me fala. Tá. E eu sempre precisando de uma pessoa, e sempre falando mesmo. Falava com o meu filho, com o Tiago, e com a Fabiana mesmo, que me acompanhava sempre. Ela que me ajudava, ela fez o meu primeiro cardápio. Isso. Então, assim, eu fui sozinha, mas assim, precisando muito de alguém. E aí, quando ela veio para mim, foi assim, uma parceria, né, muito boa, já existia antes disso, uma confiança muito grande, né? De nós duas, a gente tem um relacionamento muito bom, muito de respeito, que é fundamental, independente de que tipo de relação você tem, o respeito é fundamental. Com certeza. Mas eu com a Fabiana, a gente sempre foi muito ligada, sempre foi muito juntas, muito unidas mesmo. E quando ela resolveu vir, para mim foi assim, muito bom. Então, quando ela veio, a empresa começou a tomar um foco maior, que a gente resolveu parar com as escolas e tudo, e aí veio a parte mesmo de uma produção mais intensa. Eu comecei fazendo bolos, né? Esqueci da parte do bolo lá. Antes da cantina, Antes das cantinas, só vou voltar um pouquinho, porque é importante falar. Porque às vezes as pessoas encontram uma dificuldade, ela tem duas opções. Ou ela senta e lamenta tudo que está acontecendo, ou ela levanta, busca força de onde tiver, de onde tirar, e começa. Então, quando eu trabalhava na Uzi Minas como nutricionista na Sodexo, o meu filho desenvolveu uma doença, um câncer, e eu tive que sair de tudo para cuidar dele. E quando ele melhorou, graças a Deus, foi 1 ano e meio de tratamento e tudo, e ele melhorou, eu me vi, e agora? O que eu vou fazer? E aí comecei a fazer bolos, sem glúten, sem lactose, porque foi uma modificação que eu dei na dieta dele na época. Eu achei legal e comecei a divulgar isso, mas assim, para as pessoas conhecidas. Fiz bolo de aniversário decorado, nunca imaginei na minha vida eu fazer bolo decorado, mas fiz. Fiz e vendi. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Até hoje tem gente que procura. Até sem ovo, sem leite, sem trigo, sem nada. Eu fazia um bolo de aniversário. Mulher, como é que você fazia isso? E aí, hoje eu me pergunto, faço a mesma pergunta. Como hoje você tirava o bolo? De que ingredientes? E ficava bonito, e ela decorava com frutas. Eu tinha um cliente que tinha 6 anos, ele era lá de Timóteo, e ele era alérgico a tudo, essa criança. E todo mês o pai pedia, o pai fazia um aniversário para ele todo mês, era assim, interessante isso. Sem ovo, sem leite, sem trigo. Tipo assim, era tipo você recebendo esse pedido. Então, o que eu vou arrumar com isso aqui? Eu ficava uma semana pesquisando e testando, e deu muito certo. Então eu vi naquela dificuldade que eu passei, naquela tristeza mesmo, como mãe, como pessoa, e eu passei por tudo isso com apoio, muito apoio da minha família e tudo, mas tinha um momento que era só meu, e eu tinha que fazer isso dar certo de alguma forma. E aí comecei a fazer os bolos, e comecei a fazer pão,
E a gente eu fazia os pães no sábado, meu marido me ajudava, e na segunda-feira eu tinha ali 25, 30 pães, eu saí para entregar, enfim, e fui pesquisando, fazendo cursinho desses que a gente compra, né? De pão, disso, daquilo, e fui e construí a minha cozinha com o pão. Aquela cozinha lá em cima que você, né, visita de vez em quando, foi construída através de bolo. Olha. E construir. Olha, gente, é grande, tá? Só pra avisar vocês. É grande. Bem preparada, tá? Eu tenho até curiosidade. Eu vou mandar medir aquela cozinha. Eu não sei nem quantos metros tem. Mas é uma cozinha grande, com escritório e tudo. Então, assim, eu construí aquilo ali com um dinheiro muito suado, de bolo mesmo, que eu fiz. Eu mesmo fazia, eu mesmo entregava. O melhor dessa história também é porque você começou de uma necessidade sua. Porque você precisava de ajustar a dieta do seu filho. Exatamente. Então, ali você assim, outras pessoas também precisam. Foi isso que eu pensei. Isso que eu pensei. Eu cheguei a fazer até iniciar um artigo sobre isso, sobre a mudança de alimentação com uma pessoa com linfoma e com determinado qualquer tipo de câncer, né? A mudança de alimentação é fundamental. Então, eu pesquisei muito, estudei muito isso e apliquei todos os meus estudos no meu filho. E deu tão certo, né? Hoje ele tá aí, excelente. Amém. E foi muito bom. E isso, eu já passei isso para várias pessoas. Tem gente que ainda me liga para perguntar, para pedir. Mas vocês não fazem? O que eu fiz. Não, assim, a gente não tá com uma linha de lanche ainda. Nossa, mas é o nosso projeto. Não divulga, não. Futuramente. Spoiler pra gente. Não podemos divulgar. Mas enfim. E aí, quando eu fui lá para cima e peguei as marmitas para fazer, e daí a gente continuou com as escolas, veio a Fabiana, né, que ela fez, né, ela vai contar a história dela, e eu recebi ela de braços abertos e o meu coração aberto. Ela anda de bicicleta no meu coração, de tanto que ela tem espaço. Adorei. E é uma coisa, assim, tão incrível o relacionar com uma pessoa que a gente gosta. A gente, todo mundo tem defeito, todo mundo, né? Eu tenho uma filha deles, elas têm e tal. Mas eu não consigo, é como se fosse transparente. O que ela tem de defeito é tão engraçado que às vezes a gente ri muito dos nossos defeitos, a gente ri dos nossos erros e a gente comemora cada acerto. Então, quando existe uma sintonia em duas pessoas, e principalmente em duas sócias que têm o mesmo objetivo, o mesmo projeto, e nós somos sócias na vida e na empresa. Então, assim, existem dois vínculos muito importantes para que a gente mantenha eles certinho. E a base disso tudo é o respeito. É o respeito e a admiração. Então, assim, eu aprendo muito com ela. Ela fala assim, eu aprendo com você, mas eu aprendo também muito com ela. Sabe? E nós somos muito diferentes. Eu ia tocar nisso. Diferente demais. Eu ia tocar nisso, porque a Aninha, pelo que eu saiba, é do temperamento sanguíneo, né? Sim. Muito. Sanguíneo pega, resolve os negócios. Vou fazer. Posso fazer agora? Não, mas eu quero, vou fazer. Fabiana, não. Fabiana já é um pouquinho... Eu já sou mais planejadora. Eu já sou, peraí, vamos pensar nisso aqui. Ela é assim, vamos fazer tipo um bolo sem açúcar? Que tal a gente colocar isso no nosso cardápio? Aí eu falo, pode ser, uma ideia legal, né? Aí ela vai e sai, vai no supermercado, quando ela volta, nossa, já tem encomenda do bolo. Eu falei, minha, mas eu tenho que calcular o custo, eu tenho que ver como é que eu vou divulgar isso. A gente tem que marcar o dia pra fazer, pra tirar uma foto. Ela já vendeu o bolo, sem nem ter feito. Mal avisou, já veio assim. Mas isso é real. Conversar comigo 10 minutos no consultório, eu vendo 10 marmitas. Mas isso é interessante. E é legal porque a sociedade, você não pode encontrar alguém que é igual a você. Porque às vezes pode até mesmo afundar a empresa. Porque às vezes tem uma ideia muito doida, outra pessoa topa, vão fazer, mas sem olhar o lado planejador. Então, tem uma pessoa que quer inovar e botar pra frente, independente de qualquer custo, é legal, mas tem uma pessoa que vai pensar por trás. Por isso que a gente deu tão certo. Porque ela já... Assim, eu até falo com ela, falou assim, Aninha, eu aprendo muito isso com você, eu aprendi a ser assim, mais... acelerada, porque eu já sou assim, eu penso tanto que às vezes eu não faço, eu perco o time de fazer aquilo, sabe? E ela já é mais, vão pra frente, Bora. aí a gente dá esse, não, beleza, vamos fazer, mas peraí, deixa eu ver aqui por trás como que vai ser o planejamento disso. E por esse outro lado, senão eu ia ficar assim, vamos fazer, ia ficar por isso mesmo, sabe? E isso é muito importante, porque quando a gente tem empresa, a gente tem um caminhão de problemas.
Sempre falo. Só que, se a gente tem um caminhão de problemas, a gente também tem que ter um caminhão de soluções. Tá. Se a gente não tem, a gente tem que buscar. De onde quer que saia, tem que vir uma solução. E duas cabeças pensam melhor. E muitas vezes a gente tem tanta sintonia, né, Bia? Que muitas vezes a gente tem um problema. A gente sai ali 6 horas com aquele problema. Eu vou para casa, ela também vai. De manhã, na hora que eu encontro ela, eu falo, Bia, eu pensei nisso. Ela fala, não tô acreditando que eu pensei a mesma coisa. Então, assim, é muito incrível. Às vezes eu ligo pra ela e falo, Bia, tô querendo te falar isso. Ela fala, não tô acreditando. Eu já ia pegar o telefone pra te ligar pra falar isso. Então, isso se chama sintonia. É uma porque sintonia. a gente entende. Uma parceria muito grande. Vocês estão juntas ali o tempo inteiro, então vocês sabem. Exatamente. Eu falo assim, vocês sabem onde que vocês querem chegar com a empresa. Isso. Você não pensa diferente da Aninha em relação ao exatamente. objetivo. Então, isso Isso. facilita para que todas as duas pensem na solução que vai ajudar a empresa a chegar naquele ponto que vocês precisam. E agora, um plot twist da história é que, para quem não sabe, a Aninha é sogra da Fabiana. Então, isso é uma história muito legal, porque a sociedade em si, ela já é um passo, assim, difícil, né? Não é fácil você ter um sócio para te ajudar ali. Às vezes, você não bate muito bem com o sócio. Tem problema, gente. Infelizmente, a gente já viu casos disso. E um caso de sociedade em família é mais interessante Ainda mais com uma relação que já tem, assim, uma história. As pessoas já olham meio que... Já é preconceito. considerado uma relação conflituosa por natureza. Né? E mas aqui... mesmo antes da nossa sociedade, né, a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre se respeitou muito nessa nossa relação de sogra e nora. Graças a Deus, né? Ela sempre me defendeu mais do que defendeu o filho dela. Adoro. Mas... E aí, por incrível que pareça, nossa relação melhorou depois da empresa. Porque a gente começou a ter mais assuntos em comum, né? A gente começou... acho que a gente cresceu muito juntas, né, Aninha? Demais. Né? Assim, nos apertos. E uma puxando a outra. E quando uma tá mais pra baixo, mais desanimada. Eu acho que isso é o mais legal da sociedade no geral. Porque, geralmente, o dia que uma tá mais pra baixo, tá mais desanimada, nossa, parece que isso não vai dar certo. A outra, não, vai dar certo, nós vamos fazer acontecer. E aí, a gente também é de fases. Porque na outra semana é o contrário. Aí, às vezes, eu que já tô... Não quero fazer mais isso. Aí ela, não, você que me incentivou, agora nós vamos. E assim a gente vai, sabe? Puxando uma na outra. Isso é ótimo, que vai realmente impulsionando. Isso. Uma impulsiona a outra. Exatamente. Pra que igual eu falei, pra que a empresa chegue onde ela precisa de chegar. E aí, já voltando na Fabiana, pra quem também não sabe, a Fabiana, gente, a Fabiana é contadora, né? Eu nem apresentei a profissão de vocês. A Aninha é nutricionista, ela que é a responsável hoje por criar todo o cardápio, né, da Ana Galvão Nutrição. Eu acho que a Aninha também, olha pra você ver, acho que a gente nem falou o nome da empresa. Mas, gente, é gafe de primeiro episódio, tá? Vocês deixam, assim, relevem, mas as duas formam, né, a Ana Galvão Nutrição. Lógico que tem uma equipe muito grande por trás também para que faça tudo acontecer, porque é muita coisa que elas fazem. Hoje elas têm uma produção grande de marmitas fitness, também nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a Fabiana, ela é contadora. E antes de ser da Ana Galvão Nutrição, ser sócia, você trabalhava em uma multinacional. Tinha um emprego bem estável e foi uma mudança total de carreira para você. Como é que foi isso? Minha cabeça hoje eu penso, se eu tivesse na posição dela, eu ficaria doida. Mas enfim, como é que foi? Então, eu sou contadora por formação, então eu já saí ali da faculdade, fazendo estágio, né? Na Peran, que é uma grande empresa aqui na nossa região hoje. Então eu fazia estágio lá e eu fui crescendo ali dentro, até que eu atingi um determinado momento na minha carreira, que eu fui crescendo ali, e eu já estava bem posicionada ali, com a pouca idade que eu tinha e pouco tempo de empresa, eu já estava em uma profissão ali, em um cargo bom, eu tinha chances de crescimento ali dentro, eu estava assim, começando a minha carreira, né, então eu sabia que eu tinha chances de crescer ali dentro, dependia muito de mim, mas eu já era, assim, vista com bons olhos pela liderança. E aí veio a pandemia, né? Acho que todo mundo ficou um pouco louco na pandemia. E eu fui divisão de águas também para muita gente. E eu fui trabalhar de home office. Na época, minha filha estava pequena, ela tinha 1 ano e pouco.
E ali naquele home office, trabalhando sozinha dentro de casa, porque o meu marido, ele saía para trabalhar, ele trabalhava dentro da Usiminas, então para ele precisou continuar, né, indo na área, ele não tinha como trabalhar de casa. E a Antonella, minha filha, ficava com a minha mãe, porque ela era muito bebê, eu não tinha como dar atenção, eu tinha reuniões online o dia inteiro, enfim. E aí eu fiquei assim, me vi sozinha, solitária ali dentro daquela casa, fazendo aquele trabalho ali no dia inteiro, no computador, 10 horas, assim. E eu comecei a falar assim, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida, assim, a longo prazo, sabe? Não que eu estivesse insatisfeita, mas eu também comecei a pensar assim, minha filha vai crescer, ela ainda é um bebê, ela vai virar uma criança, eu quero acompanhar mais de perto o crescimento dela, o desenvolvimento dela. E comecei a repensar toda essa minha vida, assim, sabe? Uma loucura, né? Aí, quando eu fui falar a primeira vez com o meu marido, ele falou assim, você tá de TPM? Não, para, que ideia é essa? São os hormônios. Você tá arrumando problema onde não tem. Só que aí ele começou a ver como que realmente era rotina, que era exaustiva, porque como eu estava trabalhando dentro de casa, ele pôde perceber, né? E depois também, mesmo que acabasse, né, igual acabou a pandemia, muita gente continuou no home office. Continuou, exatamente. Não era uma coisa... E a gente já sabia que o home office tinha vindo para ficar. Pra ficar, exato. Né? E, enfim, eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha me atentado antes, porque eu vivia ali naquela rotina, dia após dia, dia após dia, dia após dia, mas que quando veio a pandemia, meio que caiu uma ficha assim, que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E aí, né, a gente conversou, eu e meu esposo conversamos muito, porque eu precisava muito desse apoio para fazer essa transição. Não foi uma decisão fácil. Eu participei, eu entrei em uma mentoria para que eu pudesse ser ajudada nessa questão, de realmente entender se era o momento, se quase uma terapia, né? Se eu estava certa, eu passei por um processo de autoconhecimento para eu entender se realmente não era assim. Não é só uma fase, não é só... Você não se arrepender mesmo. Isso. Porque você construiu uma carreira, assim, estável, grande, pra do nada... Porque era aquela coisa, ali. Ok, eu vou sair, mas é difícil eu voltar depois, pra eu ser recolocada aqui, onde eu estou. Então, por isso que tem que... Né? Não foi uma decisão, assim... Não dormiu e acordou, eu falei assim, vou sair exatamente. Desse lugar. Não é que nem eu, porque eu faço isso. Eu sou tipo a Aninha. Se fosse a Aninha, talvez. Mas, enfim, foram meses ali, pensando, estudando, né, as possibilidades. E aí, nessas conversas ali com meu marido, ele falou assim, tá, mas eu vou sair, eu tava estudando, tá, vou sair, mas eu vou fazer o quê? E aí ele falou assim, por quê? E isso já estava aproximando o final do ano, já de 2020, né? Teoricamente, estava todo mundo assim, tá acabando a pandemia, né? Todo mundo tava achando que o 2021 ia tudo voltar ao normal. E aí o meu marido foi e falou, por que você não trabalha com a minha mãe? Ela vai retomar aí ano que vem a empresa dela, com as escolas, nas cantinas, e ela precisa de alguém para ajudar ela não está dando conta de tudo sozinha. Por que você não vai trabalhar com ela, já que você está querendo sair do seu emprego? E eu falei assim, nossa, ótima ideia, adorei. Será que ela vai me aceitar? Ai, sério? Será, gente? Eu falei assim, será? Ai, mas será que ela vai querer? Nossa, será? Aí eu acho que a gente começou a conversar, né? Aí ela falou assim, eu quero toda hora. Mas o que eu achei mais legal a ideia do Thiago, porque ele sempre acreditou muito na minha empresa. Apoio, então, sempre, quando eu trocava uma ideia com ele me envolvia nas minhas ideias, nos meus eventos. Eu levava a família inteira nos eventos e fazia todo mundo trabalhar. E o Thiago sempre foi muito presente comigo. Ele sempre me incentivou muito. Então, quando eles vieram falar comigo, eu me senti assim, muito honrada, tipo assim, dela querer vir ficar comigo. Eu falava assim, nossa, mas ela já tem um cargo bom, ela trabalha muito bem em outro lugar e tudo. Nossa, pra mim foi maravilhoso. E eu recebi ela assim... Literalmente, de braço aberto. E o legal é que você não tinha intenção de trabalhar com a Aninha no início. Você só queria sair do seu trabalho. A minha primeira ideia era assim, não quero mais aqui, pra onde que eu vou? Não sei, mas eu quero sair daqui. Exatamente, a primeira ideia foi essa, eu quero sair daqui, mas pra onde eu vou? Aí meu marido deu essa ideia. Vai trabalhar com minha mãe, vira sócia dela, enfim, aí a gente conversou e deu certo, né? Ela, não, vamos fazer e acontecer. E o 2021 ia ser um ano que, na verdade, não só pra gente, mas pra todo mundo, era aquele ano que ninguém sabia o que ia acontecer.
E aí a gente retomou com as escolas. E as escolas ficaram um ano fechada, 2020 todo fechado, né? Praticamente o ano todo. E aí em 2021, quando voltou, a gente voltou, ainda tinha, né? Mudou o sistema, porque não podia os alunos irem pra cantina, na escola, né? Tá vendo naquele negócio de levar proteção. o lanche na sala, assim, foi novo pra todo mundo. E a gente foi trabalhando Tem que nisso. ajustar tudo. E aí começamos final de janeiro, fevereiro, quando começou as aulas, março, mais ou menos em abril, veio a onda roxa. E as escolas fecharam de novo. E aí acho que ia ficar fechada um mês ou 2 meses. E aí falou assim, e agora? Nós olhamos uma pra cara da outra, e agora, né? Fechou a escola de novo. E agora eu já tô aqui na empresa. Não tem pra onde mais correr. Mas Daqui assim, de pra verdade, frente. eu nunca me arrependi dessa decisão. Nunca me arrependi de ter saído e ter vindo pra cá. Assim, eu cresci muito como empreendedora e hoje eu já me considero como empresária. Com certeza. Pelo fato do tanto que a gente se desenvolveu quanto pessoa e profissional e como empresa também. E aí, nós, né, mas voltando ao assunto aqui, a gente falou assim, e agora, o que é que nós vamos fazer? E a Aninha continuava fazendo as marmitinhas. Eu fiquei com as escolas e ela continuou fazendo as marmitinhas ali na casa dela ainda, porque ela já tinha os compromissos dela com os clientes da época da pandemia. Mantiveram ali. E aí a gente falou assim, vamos crescer então esse negócio, porque até então o foco era as escolas, a marmitinha era só o plano B enquanto estava na pandemia ali. Mal sabiam o que ia Exatamente, aí... Olha bem. Aí, nós falamos assim, então vamos pegar essas marmitinhas aqui que independente de onda roxa, se a escola tá fechada ou tá aberta, a marmitinha tá vendendo. E aí, vamos... E era 50. Vamos trabalhar nessa aqui. A Aninha falou assim, vem trabalhar comigo aqui, Bia, me ajuda a divulgar, me ajuda a vender e vamos trabalhando Focar aqui enquanto nisso. as escolas estão paradas. E aí nós começamos, eu comecei a pesquisar Canva, né? Porque não tinha dinheiro. Planejadora. Que a minha social media não escute isso. Mas, né, na época a gente não tinha dinheiro, então a gente vai começando do jeito que dá, não sabia nem postar nada no Instagram, nem nada, e vamos começando a divulgar, clicando no impulsionar ali do Instagram. Que deu muito resultado. Que deu pra vocês. resultado. Aí foi quando começou a ter resultado, e pessoas que a gente nem... Porque até então a gente conhecia todos os clientes, né? Todos, sabia Os nome, clientes eram pessoas próximas. Era tipo, pessoas. o amigo da Sabrina, Era entende? A 10 prima pessoas. da fulana, assim. E aí, quando a gente começou ali, divulgar uma coisinha ou outra no Instagram, impulsionar ali no botão, né? Hoje eu acho que nem deve funcionar, não sei se hoje ainda funciona, né? ainda. Mas Talvez em 2021, menos, mas funciona. Deu certo. E aí começou a vir umas pessoas assim, que a gente não sabe de onde, que é lá de Patinga, que nós somos de Fabriciano, né? Foi mesmo. Nossa, quem é essa pessoa? Não sei, não conheço. Nossa, então tá dando certo. E aí a gente cozinhava, a Aninha cozinhava. É eu que cozinhava. Aí tinha uma ajudante na época, que tá conosco até hoje na nossa equipe, a Andressa. E eu montava, e a Andressa ajudava a Aninha, e a Aninha cozinhando. E aí a gente ia no supermercado, e a gente corria atrás da embalagem, e a gente fazia uma etiqueta ali, improvisou, e a gente entregava. E a gente fazia cobrava, do jeito que dava. Era tudo assim, entendeu? A gente fazia tudo, era nós duas e a Andressa ajudando ali na cozinha, mas toda a outra parte administrativa era a gente, entrega era a gente, o atendimento ali no cliente, era tudo. Era eu presa quase. Vocês faziam tudo. Era bem assim. Mas eu acho que a maioria das empresas, quando elas iniciam, elas têm esse processo. Que é natural. Isso. Acho que só se você for herdeiro e for pegar uma empresa já caminhando. A gente faz com o recurso que a gente tem, até a gente ir fazendo um caixa e contratando mais pessoas, né? E melhorando as coisas. E aí foi assim. E aí a gente foi crescendo. Fomos crescendo. Buscando E melhorias de 50 foi pra... Hoje nós estamos batendo o recorde de 1000. Por semana. Por semana. 1000 marmitinhas. Eu fazia 50 por semana. Hoje a gente faz 1000 por semana. Caramba! E hoje a gente tem uma lista de clientes que, assim, eu ouço às vezes falar os nomes e tudo. Tem cliente que eu passo áudio quando precisa e tudo. Procuro saber quem são os nossos clientes, que é bacana a gente saber. Hoje a gente tem muita parceria com vários nutricionistas que nos indicam, né? Porque hoje eu não atendo mais, não tenho atendimento, só participo de alguma coisa. A empresa já tira muito tempo ali, né? Eu já não consigo mais dedicar o atendimento. Então, quando tem alguém que precisa só de alguma orientação, ok, tá tudo bem, eu dou orientação numa boa,
ou se vem alguma dieta que o cliente reclama, se está com fome alguma coisa ali, eu faço uma intervenção, ligo para a nutricionista dele, responsável. Até então, porque assim, esse é um diferencial muito grande de vocês, porque é tudo feito pela Aninha, questão, né, da parte de cardápio, porque a Aninha é nutricionista, sabe o que precisa de ter ali. Isso, então você exatamente. consegue dar esse suporte. Hoje... Lógico que, né, não desmerecendo outras empresas que não têm uma nutricionista por trás, mas ajuda muito. Traz toda uma segurança, né? Ajuda demais. Inclusive, a gente tem esse retorno até dos profissionais que nos indicam, que eles têm essa segurança por saber que tem uma nutricionista como à frente da empresa, né? Ela sabe o que ela tá falando. Exatamente. Então, assim, a gente cresceu muito, a gente tem outros planos, né, de agregar mais para a empresa. E eu, mas a gente foi buscar todo o conhecimento do que tem, a gente participa, a gente está sempre estudando, sempre buscando, inovando, trazendo coisas. Às vezes eu leio alguma coisa que é interessante, eu tento transformar aquilo para a empresa. Hoje a gente está com uma equipe, né, todo mundo organizadinho, a gente tem um site hoje, né? É uma novidade, então, assim, é uma novidade, né, que lançou e está indo muito bem. A empresa, eu falo assim, quando você vai começar, às vezes você nem imagina onde é que vocês vão chegar, né? Porque hoje, até mesmo quando eu comecei com vocês, olha o tanto de coisa que já mudou de lá pra cá. E tem um ano e pouquinho. Inclusive de lugar as coisas, né? Isso é toda hora. Não, tem que contar isso. Porque isso é engraçado. Porque a minha, o jeito sanguíneo dela, a gente chegava lá, eu chegava num dia, o escritório tava de um jeito. No mês seguinte que eu iria lá gravar de novo, já tava tudo diferente. Chegava lá no outro mês, o estoque tudo no escritório, diferente. No estoque. Exatamente. Ela assim, fica inquieta. Eu fico inquieta. Enquanto eu vejo uma geladeira que não tá bom, eu vou... Você vai mudando. Dela é mudar eu vou mudando. Mas você vai mudando, que dá tipo estímulo, né? Um estímulo novo pra não ficar mesmice. Exatamente. Até com a equipe. Sexta-feira eu falei com os meninos, que tal a gente fazer isso, tirar lá, passar pra cá, pra lá. O que você acha? Aí a cozinheira, não vai ficar bom. Então, podem fazer. Vamos fazer. Tira lá, põe cá. Ontem, né, quando elas chegaram no ano, ficou muito melhor. Por quê? Elas também têm que fazer isso, porque é o lugar onde elas estão ali trabalhando, o lugar delas. O que puder otimizar, a gente vai fazer. E a gente tem, além de ser nossas funcionárias, são nossas parceiras. Exatamente. Sabe? São pessoas que a gente confia. Mas a Fabiana, hoje a gente pode se dar o luxo, tipo assim, de tirar umas fériasinhas, né? A gente tá tirando, e a gente sempre tira férias juntas, por incrível que pareça. E é uma coisa muito engraçada, que às vezes a gente fica a semana inteira juntas. Aí na sexta-feira à noite, por exemplo, ou no sábado de manhã, eu preciso de alguma coisa, a Bia vai lá em casa e tudo, o Thiago fala, mãe, a Bia tá aí. Tá, mãe, pelo amor de Deus, manda a Bia embora. Nossa, vocês enjoam. Eu quero minha esposa aqui. Junta. A minha mãe, quando encontra com a Bia, as duas não param de conversar. Mas a gente só fala da empresa também. Mas a nossa filha. Tipo assim, a nossa filha. É nossa filha. A gente cuida como se fosse filha. Mas de fato é. E isso é muito bom. E as parcerias que a gente tem, igual você, por exemplo, quando veio pra gente, você mesmo consegue ver a mudança, né? O crescimento, igual você falou aí. Tanto de crescimento em termos de gente crescer como empresária, como pessoa, crescimento com a equipe, com os móveis, com equipamento expansão mesmo. também. A expansão que a gente tem. Então, assim, agora a gente está aí com vários projetos para o ano que vem, né? Com a participação da Venier. Estaremos aí, se Deus quiser. Então, assim, quando ela chega lá, a gente já joga nela aquele monte de ideia, depois joga mais um pouquinho. Depois, sempre assim. Depois meu caderninho, coitado disso, dele. Então, assim, é esse o nosso foco. Ser empreendedor hoje não é fácil, é um desafio, né? E os desafios são feitos para serem superados, né? Para serem superados e serem seguidos. É o foco mesmo. Fé, né? Quando a gente tem fé naquilo e acredita no potencial da gente. Isso é primordial. E muitas pessoas, no final, quando vê a gente, ou me vê mesmo hoje, tanta coisa que eu já passei na minha vida, tanta coisa difícil, e hoje as pessoas me veem, muitas acham que foi sorte, que eu sou uma mulher sortuda. Olha! Né? Mas muitas pessoas sabem o quanto eu trabalhei, batalhou o quanto eu levantei a minha cabeça e fui buscar aquilo
que eu queria. Então, hoje, eu estou hoje num lugar que lá atrás eu pedi a Deus para estar. Então, assim, eu estou muito feliz com o que eu conquistei, com o que eu estou conquistando. Vai conquistar Não muito parece ainda. muito diante dos olhos de muita gente, mas é muito diante dos meus olhos, porque eu sei o tanto que eu lutei, Você eu e Bia lutou, lutamos para chegar onde a gente chegou. Não foi assim, foi com trabalho mesmo, foi levantando cedo, a gente ficava até 10 horas da noite lá embalando, né, Bia? Embalando combo para entregar, ficava Ipatinga, rodando Ipatinga até 5, 6 horas da tarde, sem almoçar, no carro quente. Então, assim, tudo valeu a pena. E vai valer mais, porque a intenção as pessoas que querem, sabe? Crescer. Que têm vontade de empreender, que tem alguma faísca ali, alguma vontade de qualquer coisa. A internet hoje te abre caminhos que você nunca conseguiu imaginar. Então, basta você ter uma coisa chamada vontade e acreditar em você mesma. Você tem que acreditar, você tem que colocar no seu coração o que você quer para você. E você consegue, assim, ó, tranquilo. Vai fluindo. O universo parece que vai te enviando a partir do momento que você se abre para isso. E se propõe também aos desafios, né? Eu acho que, na verdade, foi isso que eu e a Bia fizemos. Ela com os desafios, com as dificuldades dela, eu com as minhas. E, na verdade, a gente se completa mesmo. Por isso que a gente deu certo. Uma se somou com a outra. Então, a gente não tem que dividir, a gente só tem que somar. E uma muito abre mão de coisas para que beneficie a outra. Então, assim, eu vejo muito isso. Muitas vezes a Bia abre mão de uma coisa que poderia ser para ela, para que fosse para mim. E a mesma coisa eu faço para ela. É como se fosse um relacionamento mesmo de marido e mulher. Um casamento mesmo. E que deu certo, né? É uma sociedade. Muitas pessoas falam, a sociedade nem no pé de meia, não sei o quê. Mas tem que saber também quem é a sociedade. Porque você tem que fechar os olhos e confiar. E confiar. E a gente tem essa confiança muito grande. Realmente, a filha de vocês. É como fecha os olhos e deixa a sua filha. Nossa filha. É mesmo. Você vai fechar os olhos, vai dormir sabendo que a sua filha não está bem olhada pelo seu sócio? Você não vai. Então, não. Aí, como que você faz? Não serve para ser. Exatamente, não serve para ser. Então, sociedade, a base é confiança. Não tem outra palavra que encaixe melhor do que confiança. E você falou uma coisa aí que vocês estão sempre buscando estudar, aprimorar. Chega num ponto que a empresa, você já meio que alcançou um patamar ali, você fala, tá, o que eu conseguia fazer com o conhecimento que eu tinha, eu consegui. Como que foi para vocês buscarem novos conhecimentos, expandirem? Porque hoje a gente sabe também que vocês saíram um pouco da produção, que hoje vocês têm uma equipe muito grande, então vocês estão dedicadas mais à gestão da empresa, que realmente a função da gestão é colocar as coisas em ordem e fazer ela crescer, não fazer ela só funcionar. É para ela crescer também. Como que funcionou isso, né? Falar assim, não, agora chegou a hora da gente tirar esse dinheiro do caixa, por exemplo, para investir em conhecimento. Como é que foi isso para você? É exatamente isso que você falou. Nós olhamos uma para outra e falamos, e agora? Né? Assim, ok, a gente... Não é que tá tudo perfeito, que sempre tem coisas para serem ajustadas. Mas nós já, assim, a produção já tá andando, as entregas, os clientes estão chegando, tá tudo sendo divulgado, tudo bonitinho, assim, o grosso, digamos assim, o básico, tá funcionando, tá rodando. Sempre vai ter uma coisinha ou outra para ajustar, mas o básico tá rodando. E aí, onde que a gente quer ir? Nós vamos se contentar com isso mesmo? Não é o nosso perfil, a gente tem um perfil de buscar mais. E aí foi pensando nisso e falou assim, não, isso aqui não tá bom. Ok, né, há um ano atrás talvez isso aqui era muito, agora a gente já chegou aqui, agora a gente vai ficar aqui ou a gente quer mais? Não, a gente quer mais. Então, vamos buscar quem vai poder nos ajudar, porque é aquilo que você falou, a gente sabia ir até aqui. Mas para eu alcançar um resultado diferente, eu vou precisar aprender coisas diferentes. Eu só sei para chegar até aqui. E aí a gente foi correr atrás de mentoria. Hoje a gente participa de 2 mentorias. É uma mentoria sobre empreendedorismo feminino. Né? Então a gente já fomos esse ano 2 vezes a São Paulo e vamos ainda
finalizar Mais essa 2 mentoria, vezes, né? ela é parte online, parte presencial, e é muito bom essa parte presencial, porque lá a gente se conecta com mulheres do Brasil inteiro, de diferentes áreas, e aí você pensa assim, Outras mas o que que experiências, o que que uma pessoa que tem uma construtora tem a ver Tem com a minha nada a ver, empresa, né, que é do com- ramo alimentício. Mas um problema que ela tem lá, ou que ela já teve, que ela resolveu, a gente, nossa, isso é parecido, dá pra gente fazer parecido aqui na nossa empresa. Uhum. Então é muito bom a gente troca experiências, conhece, se fortalece, porque esse caminho de empreender não é fácil também. Então, quando a gente encontra com outras pessoas que também têm uma empresa, que também estão dispostas a crescer, Tá passando pela mesma coisa, talvez, ali. a gente se energiza e fala assim, não, é isso mesmo, tá todo mundo na dificuldade, vambora, que vai dar certo, a gente se motiva, se inspira. E Isso agora é a gente ótimo. recentemente entrou em uma mentoria que é específica sobre marmitaria, então também não agregou demais pra Demais. gente, porque aí também tem Vai aquelas, centralizado. que aqueles pontos assim que... A É parte específico fina, da- né? A parte isso. fina do negócio, agora que a gente está estruturando a empresa na parte teórica, digamos assim, Certo. que a prática está lá funcionando tudo bem, mas agora a gente está nos bastidores fazendo Que é fazer essas melhorias É. mesmo para ir crescendo, que é essa questão da gestão, né? Que não é fácil. É claro que às vezes a gente ainda precisa fazer alguma coisa operacional, mas a gente conseguiu deixar bastante operacional. A gente também tem uma equipe muito capacitada. É. Igual hoje nós estamos aqui e a empresa tá lá funcionando porque a nossa equipe tá lá, tá funcionando. Tá tranquilo, as coisas estão acontecendo. Então, assim, a gente tá com uma equipe muito boa também. Isso só é possível também graças à nossa equipe. E é uma coisa legal também, como que vocês souberam delegar isso? Como que foi confiar em outras pessoas para fazer, por exemplo, a Ninha que cozinhava? Como que foi você passar isso aqui para uma outra pessoa para cozinhar? Principalmente algo de comida, porque tem o seu gostinho ali. Então, vocês souberam delegar isso muito bem, deixar muito bem claro os processos para cada uma, para que vocês conseguissem, por exemplo, estar aqui hoje, tranquilo, com tudo lá acontecendo. É uma parte muito difícil delegar em qualquer empresa. Sim. Eu falo por experiência própria, eu levei anos, assim, para conseguir Mas passar minha delegar, primeira eu parte. sempre falo com a Bia, delegar tem um pequeno segredo que eu sempre pratico. Delegar é o seguinte, você mostra a pessoa o que ela vai fazer, orienta em tudo e deixa que ela vai. Deixa ela ir fazer. A gente não pode ficar perturbando, tipo assim, a pessoa tem que delegar, definiu, entendeu? Repete, entendeu? Se precisar, repete 4 vezes, não tem problema. Olha nos Isso. olhos da pessoa, sabe? Elogia o que precisa elogiar. Na crítica, critica longe das pessoas. Então a gente tem esse hábito. A gente não tem grito, não tem escândalo, nada disso. Tem que chamar a atenção do funcionário, ok. Tem que chamar, a gente tem que chamar mesmo. Chama lá na sala, ou eu, a Bia, ou se precisar nós duas, mas sempre é uma Tá só. tranquilo. Conversou, pronto, acabou. Então, quando a gente delega uma função a uma das nossas meninas da equipe, a gente confia. A gente delega e confia E vai, e deixa que ela faça. Supervisiona, Isso, tipo, supervisiona o que ela está Exatamente. fazendo agora. E vai fazendo os ajustes. E fazendo os que ajustes, precisa ser tem que melhorado. deixar, porque aí ela sente segurança e sente confiança. Então a gente tem que entregar para o nosso colaborador confiança. Ele tem que sentir confiança no que ele está fazendo, que ele está fazendo um bom trabalho e a importância do trabalho que ele faz. Exatamente. Porque se ele não se sentir importante na empresa, ele não fica na empresa. Ele tem que sentir que ele faz parte daquele todo. E as nossas meninas, a gente tem um carinho muito grande pela nossa equipe, porque todas, eu falo sempre que a gente é um corpo. Eu falo, gente, eu e a Bia somos a cabeça. Cada uma de vocês é o nosso membro. Se quebrar um braço, a equipe fica torta. Então, todo mundo tem que alinhar, porque nós somos um corpo. A empresa é um corpo. Ela precisa de tudo para funcionar bem. Tudo certinho. Então, é mais ou menos por esse caminho. Não é mais ou menos, não é esse caminho. É esse caminho Esse mesmo. caminho. Por isso que a gente conseguiu uma equipe bem ajustada. A gente não falou, foi dos produtos. Ah, tá. Falem assim, brevemente, o que vocês hoje ofertam? Porque vocês mexiam com a lanchonete, né? Pararam totalmente, estão com as marmitas. Mas, como toda empresa vai expandindo, vocês vão criando esteiras de produtos, né? Novos produtos. E hoje vocês estão com
o quê? Qual que é o cargo-chefe aí da empresa? Como que tá essas vendas de vocês? A cara da Fabiana. Fabiana do dinheiro. Não, mas ela entende a produção. Pode falar sobre as marmitas. Então, a gente começou com as marmitinhas fitness, que na verdade é uma comida saudável. A gente procura, como a Aninha, né, nutricionista, ela procura ali equilibrar os ingredientes dentro do prato. Então, é um cardápio que a gente preza por uma comida mais leve, então, com menos gordura, com um tempero mais natural. E elas são, né, para quem não sabe, são as marmitinhas saudáveis congeladas. Então, a gente entrega para o cliente, o nosso foco é entregar a saúde e a praticidade, sem abrir mão do sabor. Então, tem o tempero, que é muito gostoso, é um tempero mais natural, feito de uma forma mais natural possível a nossa comida, mas ela é prática. Então, a pessoa recebe ali 10 marmitinhas congeladas, então ela vai ter uma comida saudável e acessível, Fácil ali, né, comparado a fast food, por exemplo, e ela vai ter ali na casa dela para ela poder comer quando ela precisar. Exato. Então, a gente tem as marmitinhas fitness, a gente tem a divisão do almoço e do jantar, porque tem essa diferença, a gente preza por um cardápio diferente à noite, muita gente tem restrição com jantar, por exemplo, não gosto de comer à noite, porque eu acho que eu fico pesado, então a gente também já faz o cardápio pensando nisso. E aí a gente entrou com as marmitas personalizadas, que são aquelas pessoas que fazem um acompanhamento com o nutricionista, ou que tem alguma restrição alimentar, algum diabetes, alguma outra questão médica, né? A gente faz as marmitinhas personalizadas. Para facilitar mais uma vez. Isso, e a gente faz para as crianças também. Nós também fazemos as marmitinhas kids, e teen, né, que é para criança e para adolescente, uma criança maiorzinha, né, então tem essa diferenciação por questão de quantidade de comida, tem as marmitinhas low carb, e tem os lanches também, a gente trabalha com a linha de lanches saudáveis. São maravilhosos. Pãozinho de cebola, eu amo. Então assim, igual o lanche, por exemplo, é uma coisa que é um projeto que a gente tem de ter mais opções de lanche, mas hoje, no nosso espaço físico, a gente não teria que ter uma cozinha pra gente conseguir dar todo o foco que a gente precisa. Expandir mais uma vez. Então, assim, tá lá na nossa lista, né, de afazeres, né, de projetos. Mas hoje, o nosso foco mesmo são as marmitinhas, a gente tem suco detox, e a gente sempre procura inovar dentro daquilo que a gente já faz, que é criar um cardápio novo. Agora, essa semana, a gente lançou a salada, que é a salada fresca. Então, a gente também tá entregando a salada, que é um complemento. Não provei ainda. Pois que eu provo tudo. Exatamente. É verdade. Vantagem, gente, de trabalhar com ela. Então, a gente já lançou essa semana a salada fresca, porque já é um complemento para a marmitinha, né? Que a marmitinha, como é congelada, então não tem como ir verduras, por exemplo, né? Congeladas. E aí a gente já lançou esse complemento também. Então, a gente sempre tá procurando inovar. Nós já temos também projetos aí de produtos para lançar pro final de ano, mas por enquanto ainda a gente vamos deixar. Nós temos que combinar com o marketing. Eu já ia falar isso. Avisem o marketing primeiro. Já vai comunicar o marketing já, porque já tem 2 lançamentos para fazer esse ano. Olha pra você ver. Então, e o povo falando que 2024 já acabou nada. Não, e tem coisa chão pela frente. 2024 vai terminar dia 23 de dezembro. E a gente já caminhando aqui pro final, o papo tá muito gostoso, mas eu quero agora que vocês falem um pouquinho, um conselho mesmo que vocês dão, principalmente para mulheres que estão à frente de negócios, que querendo ou não é uma coisa natural, né, da mulher, não veio dela, mas hoje a gente está tomando muito espaço no mercado de empresas aí, de cargos, e de tomar frente. E a gente, querendo ou não, me colocando também como empresa, a gente tem um cuidado um pouquinho diferente do homem. Não tem como negar isso. Então, para a gente já ir finalizando, dê um conselho bem legal para as mulheres que estão querendo abrir o seu negócio, igual você que já começou ali bem de pouquinho, Fabiana também, mesmo que começou numa grande empresa ali e agregou, vocês podem ficar à vontade para fazer essa mulherada aí. O que eu aconselho para as mulheres é que olhe para dentro de vocês, para o seu coração e descubra o que realmente você quer. Porque ser mãe, ser esposa, já é um papel difícil demais de cumprir. Mas só que, por mais que a gente cumpra esse papel com maestria mesmo, falta.
Sempre falta alguma coisa. Então, olhe para dentro de você e vê o que te falta, porque você tem uma força gigantesca dentro de você. E nós, mulheres, temos o coração diante de tudo. Então, se você quer, se você acredita em uma ideia, coloca ela para funcionar, põe ela no papel, escreve, pesquisa, pensa e tira o pé do chão. Vai, tenta, pequenininho e tudo, e vai. Chama alguém para te apoiar, alguém que realmente confia em você, alguém que realmente acredita, e não espere muito apoio de pessoas, de familiares. Não fique esperando as pessoas te impulsionar, te motivar. Não façam isso, porque isso não acontece. É muito mais fácil uma conhecido seu te tornar seu cliente do que um amigo seu tornar seu cliente, um vizinho tornar. Então faça aquilo para você, por você, se é para sua família, com o objetivo que você quer de crescer. Então uma mulher, ela tem uma força gigantesca que ela mesma ela não sabe que ela tem. Quando ela começa a se posicionar e querer alguma coisa, você tem um leque de oportunidades gigantesco. Então, se tem vontade de fazer, o momento é agora. Não espere o momento certo. É amanhã de manhã. É hoje de tarde, hoje de noite, já começa a escrever o que você pensa, e aqui já em setembro, faz igual eu fiz. Pensa o negócio, dia 3 de setembro, dia 5 você começa o negócio. Começa de onde começar, porque aí, daí um mês, você já viu tanta coisa. E aí você vai só chegando onde você quer. E nós mulheres podemos fazer tudo que a gente quer, tudo. Exatamente. É o conselho que eu dou. Quer complementar essas palavras bonitas que ela falou? E assim, complementando mesmo, que é inclusive uma coisa que eu mudei muito, que eu aprendi muito com a Aninha, é justamente a gente começar com o que a gente tem. Especialmente quando a gente quer começar qualquer projeto novo, seja um negócio ou qualquer outra coisa, a gente fica assim, mas eu não posso começar isso agora porque eu ainda não tenho, por exemplo, eu ainda não tenho um celular bom para poder tirar uma foto, mas eu ainda não tenho um espaço físico bonito. A gente tem muito isso, a gente vai dando desculpas para nós mesmos, falando para nossa mente, colocando empecilhos. Então a gente nem começou e já fala assim, mas eu não posso por isso. Então não. Se você quer, você tem que ir atrás. E sempre com um propósito, porque não é só, não, eu quero fazer isso porque eu vou ganhar dinheiro, porque o fulano de tal ganhou dinheiro, não. Porque isso pode ser um motivo para começar, mas não vai ser um motivo que vai te deixar continuar, porque todo começo é difícil. E se a pessoa não tiver aquele propósito bem claro, ela vai desistir. Então ela tem que ter com aquele propósito. Até hoje eu me pergunto assim, meu Deus, mas tá tão difícil, tá tão apertado, tão cansada, por que eu ainda tô indo? Eu falei, não, mas porque eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito com o meu trabalho, com a minha empresa, eu tenho um compromisso para honrar com a minha equipe, com minhas colaboradoras. E, nossa, isso assim, é muito bonito, motiva a gente, sabe? No dia porque a gente vai desanimar. A gente vai desanimar. Mas quando você lembra do seu propósito, por que você começou e aonde você chegou, porque às vezes hoje é difícil, mas daqui a um mês vai ser mais fácil, a gente vai continuando naquilo, vai aprendendo. E nós, mulheres, temos assim múltiplos papéis, porque a gente tem esse lado de empreender, de ter a questão do negócio, de estar à frente do negócio, como você falou, que muitas vezes a gente, na nossa criação, não teve isso. E aí a gente aprendeu, a gente cresceu, se descobriu, e aí ao mesmo tempo você tem que cuidar da sua casa, você tem que dar atenção para o seu marido, para as mulheres que são mães, ainda tem os filhos, então assim, é tudo ao mesmo tempo, mas a gente também precisa saber respeitar o nosso limite, o nosso tempo, não se cobrar tanto, né? Porque vai ser um dia que a gente não vai dar conta de nada. A gente vai ser péssima mãe, péssima empresária, péssima esposa. No outro dia você cuida bem do seu filho, a empresa ficou meio assim, você não postou o que você tinha que ter postado. Então, assim, a gente vai indo no dia após dia, sempre com esse propósito dentro do coração, e a gente vai continuando, que uma hora vai chegar lá. É 1% todo dia. Arrasou, gente. Isso realmente dá uma motivação muito grande pra gente. E pra gente encerrar aqui de uma forma muito especial, para deixar bem registrado, nós trouxemos um mimo para todas vocês. Que lindo! Nós temos um presente para vocês. Eu acho que esse é o seu. É o meu? Não é? Esse é o seu. Nossa Polly linda que tá participando do nosso podcast. Meu Deus, a caixinha personalizada da Venier. Isso. Projeto bem fofinho. A mensagem
parabéns, e vocês leem depois. Nossa! Ai, Sabrina! Mas nós arrasou. pensamos com muito carinho nesse kit pra que vocês. lindo. Tá, Ai, gente, que coisa mais linda. Realmente é um Olha, projeto. Que lindo. A É um câmera vai projeto. pegar. Câmera pra cá. Na televisão não vejo, não sente cheiro, né? Mas É, cheiro nossa, Sabrina, você cafezinho, arrasou. Nossa, tá eu certo. amo café, amo. É. Realmente é um Demais. presente, a gente fica muito feliz com a participação de vocês, a confiança de vocês na empresa também, porque, querendo ou não, a gente faz parte aí do crescimento de Maravilhoso. vocês, mas assim como você teve que confiar na Fabiana, você também tiver que confiar em mim, para tomar conta ali, passar os acessos, falar assim, toma conta, Isso. se vira. Então, eu fico muito honrada mesmo de vocês estarem aqui no nosso primeiro episódio, estreando aí. Espero que vocês usem, tomem café, posta a gente, certeza. que o Não, marketing a gente tem que claro. fazer. A É, gente isso mesmo, a gente com nunca certeza. perde, tá? Mas realmente é com muito carinho que a gente fez isso e a gente espera aí depois, mais pra frente, vocês voltarem Com pra certeza. contar Mais histórias. Mais histórias, exatamente. Temos muitas histórias. A honra é pra toda contar. nossa. É como eu falei no início, você veio para somar mesmo na nossa empresa. E é um papel fundamental. Se você quer ser, né, vista e lembrada, como diz, né? Você precisa de alguém. E você foi a pessoa assim que veio pra gente. Sabe? Eu lembro que você falou que o nosso santo bateu. O santo bateu, né? E eu tenho isso de santo. Olha lá, quando eu bato, não bato. Então, assim, isso foi muito bom. E a gente confia muito no seu trabalho. Muito. Eu fico Muito muito mesmo, feliz. de verdade. E temos muito trabalho pela frente. Amém, Pode se Senhor, preparar. amém. Não é? Então, pra gente encerrar, eu queria que você só falasse pro pessoal seguir vocês lá na rede social. Vou deixar isso pra vocês, tá? Vocês podem falar, pede pro pessoal pra seguir, que a gente já tá chegando ao final do nosso primeiro episódio. Podem ficar à vontade. Nos sigam nas redes sociais. Nosso Instagram é @AnaGalvãoNutrição, sem o cedilha e sem o tio, tá? Vocês vão entrar lá e ver o nosso trabalho, o trabalho maravilhoso, né, da Venier. Delas Aquelas também, fotos né? lindas, inclusive, né, onde a gente vai e as pessoas, né, hoje o cartão de visita é o Instagram, né? Uhum. Qual que é o seu Instagram? Deixa eu ver o seu trabalho. E todo mundo fica assim, ó, e eu falo aonde? Porque a gente, né, Em tá outros indo, estados, a gente tá fora aqui da região, né? E as pessoas, nossa, que lindo, que bacana, quem faz? Então, assim, realmente valoriza, né? Valoriza Igual você também. falou, é o nosso trabalho. Você valoriza o O que nosso vocês trabalho. fazem. É isso. É isso aí. Pessoal, as meninas também, a Fabiana já também você tá compartilhando, né, nas redes sociais um pouquinho da sua vida empreendedora. É. A Aninha que é um pouquinho ausente, gente. A Aninha tem tanta coisa pra resolver, é mãe, é avó, é empreendedora, é esposa, mas a Fabiana também compartilha um pouquinho. Ela tá lá, fala o seu Instagram, que eu acho que eu não gravei, Fabiana. Fabiana_Duarte G, de Galvão. G de Galvão. Podem seguir ela lá também, que ela cada dia mais tá compartilhando. Ela é uma menina que gosta de ler, gosta de se organizar também. Ela gosto de compartilha. aprender, Tem de uma treinar. fé muito grande, então podem seguir elas, tá? E o nosso, pra você que não sabe, é venier.agência. Na verdade, deixa eu até conferir, tá, gente? Porque eu troquei o arroba recente, não é possível que eu esqueci o meu próprio arroba do meu Instagram. É isso mesmo, venier.agência. Vocês podem seguir lá. Quando a gente for postar, a gente vai postar muitos cortes legais aqui desse vídeo. E o nosso segundo episódio também em breve vai sair, então tudo vai ser compartilhado lá no nosso Instagram. Então não deixa de seguir a gente, compartilhar e deixar nos comentários também algumas perguntas que vocês querem que elas tragam aqui no próximo episódio e outras pessoas que vocês gostariam também de saber a história, tá bom? É isso, eu fico muito feliz que você tenha acompanhado a gente até o final e até a próxima. Tchau!